Meu constrangimento, meu desconforto, minha tristeza perante o espetáculo lamentável que o nosso Supremo Tribunal Federal ofereceu ao país e ao mundo durante o julgamento da ação penal 470, apelidada de mensalão, que eu pessoalmente chamo de mentirão. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira la mentira, mentira. O mensalão foi, vamos dizer, a grande pedra de toque do golpe, né? O golpe começa com o mensalão, com a destruição dos ativos humanos do Partido dos Trabalhadores, os grandes ativos humanos. No mensalão do PT, o Moro era o presidente Joaquim Barbosa. E foi lá no mensalão do PT que condenaram o Genuíno só porque ele tinha que ser o número 4 do crime de formação de quadrilha, que exige 4 membros. Como se sabe, o Genuíno não roubou nada. O Zé Dirceu foi condenado pelo chamado domínio do fato, ou seja, sem provas. E o Zé Dirceu foi condenado exatamente porque não tinha provas, mas porque, segundo o redator do voto, o juiz Moro, então, considerou que mesmo sem provas, a literatura permitia mandar o Dirceu para a cadeia, onde está até hoje. Esse pacto diabólico, primeiro entre Joaquim Barbosa e a Globo, agora entre Moro e a Globo e todo o PIG, o pacto diabólico deu certo. A Dilma foi deposta, sem ter cometido nenhum crime, e o Lula está na porta da cadeia. Justiça que falha, que não tem compromisso com a sua eficácia, é justiça que impacta direta e negativamente sobre a vida do cidadão. Olá, boa noite, queridas, queridos e querides, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao debate petroleiro, esse debate público e nacional, todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, e hoje nós vamos falar sobre o mensalão mentirão. Está escrito aqui em cima, nós vamos falar sobre o mensalão mentirão e por que nós trazemos essas pessoas que vão estar aqui hoje nos brindando com suas palavras, como os seus gestos. Boa noite, doutor Eugênio Aragão, tudo bom? Tudo bem, Jailton, graças a Deus, estamos bem. Também aqui com a Andréia Reis. Boa noite, Andréia, tudo bem? Você está sem áudio. Ui, desculpe, eu estava sem o microfone. Boa noite, Jailton, boa noite, Eugênio, boa noite a todos que nos assistem, todos. Vamos lá. Sim. Por último, mas não menos importante, nosso querido amigo Henrique Pisolato. Tudo bem, Henrique? Boa noite. Boa noite, Jailton, Aragão, Andréia. Não está tudo bem, mas a gente está lutando para melhorar. Esse é o nosso dever. Exatamente. O que nos alegra aqui, nós petroleiros e petroleiras de todo o Brasil, é poder estar trazendo pessoas para poder trocar ideia, né? Como diz a nossa dirigente lá no Rio Grande do Norte, a Fafá Viana, é papo de calçada e são com essas conversas que a gente vai desconstruindo os erros e construindo as verdades. A ideia do tema hoje, claro, está relacionado à sua militância atual, Pisolato, nessa missão de trazer à tona a verdade desde lá e mostrar que esse genocídio, que essa CPI do genocídio, ela iniciou lá atrás, em 2004, 2005, né? E por isso trouxe essa mesa, e obrigado, inclusive, pela construção, né, de trazer o doutor, professor, doutor e ex-ministro da Justiça aqui, é o segundo ministro de Estado aqui no debate petroleiro, então, para a gente é uma honra enorme.
E obrigado, Andréa, também pelas mensagens, pelos textos, pelos vídeos e pelas fotos nessa construção ao longo dessas semanas, porque, afinal de contas, a gente fez várias atividades com o Henrique Pisolato, né, justamente para trazer o seu bem de vida, que é a sua paz, a sua liberdade e, acima de tudo, né, a sua dignidade, né, que foi retirada lá desde 2003, 2004. É isso. Quando foi que começou o Mensalão, Pisolato? Foi em 2004? 2005. 2005 começa a denúncia. Me conte um pouco aí, como se deu o início dessa operação, como é que lhe envolveram, para a gente começar. Olha, vou tentar ser o mais breve possível, Jair. Na realidade, começou com um vídeo que vazou, o Aragão deve conhecer isso com mais detalhes, que vazou de que um funcionário dos Correios, Marinho, estaria recebendo uma propina. Né? A história desse vídeo, acho que o Aragão depois pode até nos explicar em detalhe. Repentinamente, o que era CPMI dos Correios deixou de ser CPMI dos Correios, a ponto que não denunciou ninguém, mudou de rumo, e aí foi por cima do governo, do PT, e acabaram transformando um caixa 2 de campanha, alguns empréstimos que o PT tinha feito à época, em desvio de dinheiro público, e disso conseguiram, né, numa estratégia muito ardilosa, parte do judiciário, da mídia corporativa e dos empresários, à direita, sempre os políticos vendilhões do Brasil, conseguiram vincular isso a recursos públicos, enfraquecer o governo Lula, gerar uma denúncia e aquilo que o Aragão disse, né? Atingir os ativos humanos, quer dizer, atingir as principais lideranças populares que davam sustentação ao governo Lula. E aí se desenrola depois um processo completamente maluco, sem coerência nenhuma, né? Que culmina em 2012, quer dizer, uma instrução processual, né, que desrespeitou todas as regras, um sistema de bala de prata, porque todos foram julgados numa última instância, independente do direito ao juízo natural, e acabaram condenando, né, várias pessoas sem nenhuma prova, sem nenhum documento, mas porque naquele momento a mídia assim queria um setor do judiciário e assim queriam os que não aceitavam o governo democrático popular no Brasil. E já tão cedo, né? Quer dizer, a gente tinha assumido o governo em início de 2003, mas em 2005, eu lembro, inclusive, aqui em Salvador, tinha umas artistas da Baiana aqui que estava Basta, o movimento Basta, alguma coisa assim. Foi mais ou menos nesse período, 2005, 2007, quer dizer, a gente bem não começou a governar, a galera já estava reclamando, né? Hein, Eugênio, esse vídeo vazado aí, ele disse que você sabe mais a respeito, queria que você falasse um pouco dele aí, e desse arranha-céu aí de 2005 para cá. Olha, na verdade, tudo começa um pouquinho antes, né? Começa ainda em final de 2003, início de 2004, com o Valdomiro, né? Valdomiro, aquele subchefe da Casa Civil, que trabalha com Zé Dirceu, gravado, aparentemente, em negócios não muito corretos, né? E a gravação feita através de um esquema. Quem está por trás disso é o Cachoeira e outros mais, né? Esse mesmo esquema da gravação para comprometer, que ali nós temos, inclusive, um sujeito que era da Polícia Militar do Distrito Federal, que era um X9 aí, que sabia mexer com essas coisas de câmera e não sei o que mais. Aí, mais adiante, nós temos exatamente, mesmo como a coisa do Valdomiro não deu certo, o Valdomiro foi, evidentemente, retirado do governo, né? Ainda que não tivesse nada concreto, mas
por via das dúvidas, foi afastado, mas o objetivo era que? Era, sobretudo, enfraquecer o Zé Dirceu, né? Porque todo mundo sabia que o Zé era o esteio que dava segurança e estabilidade ao governo Lula, né? Essa é a realidade. Aí, tentam de novo, não deu certo, tentam de novo agora com os Correios. E os Correios é uma cisânia muito bem elaborada. Porque o que foi feito? Fizeram essa gravação e mandaram a gravação para o Zé Dirceu. Zé Dirceu, claro, ao ver aquela troca de propinas e coisas do gênero ali nos Correios do Marinho, manda demitir todo mundo, né? Curto e grosso. E, ao mesmo tempo que mandam para o Zé Dirceu, mandam também para a Globo a fita. Se é que a Globo não estava já por trás disso, né? Mas o fato é que sai no Jornal Nacional, né? Praticamente antes do Zé demitir todo mundo. E o Jefferson, que era o patrono dessa turma dos Correios, do PTB, acha que isso foi tudo uma armação do Zé, né? Fica com raiva do Zé, porque acha que o Zé que gravou, o Zé que entregou para a Globo para acabar com a posição dele no governo. E o Jefferson, ele estava furioso já com o Zé, porque ele estava querendo, ele recebeu um dinheiro do partido para pagar dívidas de campanha, coisas do gênero assim, dívidas dele, mas ele queria muito mais, ele queria receber 20 milhões para participar do governo. E não estava recebendo esse dinheiro, ninguém estava cogitando disso, mas ele insistia nesse negócio de ganhar o dinheiro dele, e o Zé insistiu, dizendo, não, isso acabou, não tem isso, as dívidas de campanha, nós, como vocês fazem parte do governo, nós acertamos, tal, vocês vão receber esse pagamento, mas nós não temos nada a ver com isso, não tem pagamento para vocês estarem no governo. E aí ele já estava bravo com o Zé. Quando saiu essa coisa, ele ligou uma coisa com a outra, achando que o Zé estava querendo tirá-lo do governo por causa dessa cobrança dele. E aí o Jefferson, que é um sujeito completamente descontrolado, impulsivo, sobe na tribuna e fala um monte de besteira, de coisas que ele mesmo bolou na cabeça dele, dizendo que tinha uma mesada, né, aos parlamentares que votassem nos projetos do governo. Uma mentira, porque exatamente o Zé tinha recusado a ele qualquer tipo de paga para ele estar no governo. Então, como é que iam pagar parlamentares para esse efeito? Eu fui muito amigo do Sigmaringa também. Sigmaringa, naquela época, era vice-líder do governo. E ele falou para mim, Eugênio, se tivesse mensalão, eu seria o primeiro a saber. Porque eu que negociava como vice-líder, negociava esses projetos com as bancadas, né? E eu nunca recebi nenhum tipo de proposta de dar dinheiro para parlamentar, nem nada. Isso é uma coisa que saiu da cabeça do Jefferson, né? Mas ele suspeitava, como ele estava querendo dinheiro, ele suspeitava que todo mundo era que nem ele, que estavam querendo dinheiro, só estava no governo por causa de dinheiro. Bom, isso daqui, a partir dessa denúncia falsa do Jefferson na tribuna de que o PT pagaria mesada para deputados, a partir disso, então, se abre uma CPI, né? Finalmente, a oposição conseguiu isso, né? Isso aqui, agora sim, em 2004, 2005, né? Que isso acontece. E isso vai reverberando, né? E chega a um ponto que passa essa denúncia para o Ministério Público. Antônio Fernando, que na época era Procurador-Geral da República, para mim fez um grande erro ali. Ele entregou praticamente toda a investigação e todo o trabalho, já que ele não era muito versado nisso, né, todo esse trabalho, ele entregou a um grupo de jovens procuradores, né, Zé Alfredo, né, a Raquel Branquinho, né, que são, assim, uns verdadeiros ferrabrais, né? Aquela turma de concurseiro fascista, né?
que passam em concurso e sempre estão querendo atrás de prestígio, de aparecer, de boas vantagens. É essa turma, né? E essa turma faz, então, uma denúncia que é horrorosa, 120 e poucas páginas, uma linguagem triste, que não é a linguagem do Antônio Fernando, não é a linguagem dele, que você mostra claramente que delegou isso para essa turma fazer. Ele ficava só indo lá, conversando com Joaquim Barbosa, repassando, na verdade, para ele o que a equipe do Mensalão estava lá bolando, né? Joaquim tinha um outro problema. Joaquim Barbosa tinha um outro problema. Joaquim é uma pessoa, vamos dizer, muito inteligente, pessoa culta, versada, fez doutorado na França, né? Dava lá suas aulas lá na Califórnia, na Universidade de Nova York e tudo mais. Mas Joaquim tem um problema. Joaquim tem, por conta do sofrimento da vida dele, ele tem um problema de inteligência emocional muito grande, tá? Ele é uma pessoa que estoura fácil. Isso aqui é fácil de ver só quando o Joaquim joga futebol. Hoje não joga mais por causa da coluna dele, mas naquela época, quando jogava futebol com a turma do Bege, daquele pessoal lá, o pessoal não suportava o Joaquim, porque o Joaquim gritava com todo mundo, brigava com todo mundo estava errado, ele ficava completamente fora de si no futebol. Isso é o Joaquim, né? É o Joaquim que estoura com uma facilidade enorme. Bom, esse Joaquim, meio com esse problema emocional, chega no Supremo Tribunal Federal e vai, durante uns 3 anos, engolir seco uma série de provocações que fazem a ele lá dentro, tá? Principalmente Eros Grau e outros, que olham para ele realmente com desdém. Quer dizer, é o paulista quatrocentão olhando para o negro de Paracatu, né, com absoluto desprezo, né? Faltavam chamá-lo de macaco, né? Isso ele sentia no dia a dia. A coisa era tamanha para ele, era um sofrimento tamanho que ele não ia nos lanches. Ele chegava nas sessões sempre atrasado para não ter que encontrar os colegas na sala de toga, né? Então já entrava direto no seminário. Bom, na hora que cai um mensalão desse na mão dele, né, que coloca ele na vitrine e lhe permite ser um herói nacional, isso é a oportunidade de dar o troco para esses branquelos racistas que o fizeram sofrer lá dentro do tribunal, né? Então, a partir daí, Joaquim vai assumir aquela posição de força, né, de poder lá dentro, e você vê várias questões aí do Mensalão, principalmente depois do julgamento do Mensalão, os porros, os gritos que Joaquim, inclusive, solta em relação a colegas, como o ministro Lewandowski, que não tem nada a ver com essa história, né? Mas porque, como era vice dele e fazia o contraponto, ele ficava furioso com Lewandowski e humilhava, buscava, quer dizer, dava de certa forma o troco. Dizia para o Lewandowski que ele era um chicaneiro, dizia na frente das câmeras, na frente de todo mundo, brigava, batia a boca com todo mundo. Nessa altura, no entanto, é curioso, o Gilmar até que não protagonizou com ele nesse episódio. Antes tinha protagonizado com ele alguns bate-bocas no plenário. Mas aqui, nesse momento, ele não protagoniza, porque Gilmar consegue, de certa forma, juntar com essa iniciativa do Barbosa, juntar os cacos e, com isso, vamos dizer, dar a vantagem política para a turma do PSDB, né? Então, houve uma sinergia política lá dentro também que permitiu Joaquim pousar realmente de herói nacional, né? E onde ele ia, o povo festejava, ele dava autógrafos, deixava se fotografar. Era isso. Isso não é papel de juiz, né? Isso não é papel de juiz. Mas, infelizmente, era assim que isso aqui, de certa forma, pode-se dizer, foi o protótipo do Mensalão, né? Ou seja, ali você vê depois,
Mais tarde, o Moro fazendo exatamente aquilo que o Joaquim Barbosa estava fazendo. Virou um star, né? Uma estrela. Né? Todo mundo batendo palmas. Joaquim, Joaquim! Né? E isso daí, claro que mexe com os brios dele. E ele se torna uma pessoa absolutamente, vamos dizer, fechada em relação a isso. Ele não admite discutir. Eu tive, infelizmente, nesse período, um desentendimento com ele, porque já que eu fui na casa dele no almoço, que ele convidou, e ali eu fui, era nas vésperas do julgamento, eu fui falar com ele, olha, Joaquim, não seja injusto, tá? Tem muita gente ali, que é gente correta, séria, que vocês estão destruindo a reputação. Ah, como assim? Genuíno, Zé Dirceu, não pronuncia o nome dessas pessoas, esses nomes dentro da minha casa. Tá? Foi a reação dele. Então aí a gente via como é que ele estava. Infelizmente, Antônio Fernando... Só faltou mandar o doutor chafurdar no lixo, né? Como ele fez aí com a repórter. Né? Com o Felipe Recondo. Foi isso. Na verdade, foi isso. Esse foi o começo e esse foi o mensalão, vamos dizer, em poucas palavras.